1985, esse meu irmão tinha 8 anos de idade. E 8 ele, anos. isso. E aí, ali atrás ali da delegacia, da polícia militar, atrás do clube, Da biblioteca pública ali, isso, estava ali atrás perto ali. tinha umas poças d'água, que na época estava começando o Cinturão Verde e a CESP fez uns buracos lá para conter a água que vinha da chuva. E aí tinha também a vazante das piscinas, né? Que ficava tipo um lago ali atrás, ali, um laguinho, né? Isso, Onde a água mas era saía. mais do lado de lá. Era do lado de lá, onde fica o campo do veterano hoje, Sei, no sei. Liseg. Uma dessas 3 poças d'água, num dia que não teve aula, os meninos passaram na porta da minha casa e meu irmão acompanhou eles. E eles foram para esses lagos. A gente vivia nos laguinhos, né? Brincando Eu ali. nunca fui muito, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas a moçada, onde tinha uma lagoinha, ia todo mundo lá brincar, Eu ia, pegar cansei de peixinho brincar e ali. Eu tal. morei no Passeio Goiânia ali, então cansei de brincar ali. Então, aí num desses aí, meu irmão foi junto. E meu irmão nunca tinha ido num rio. Nunca tinha. A Tinha gente viu o malícia. rio quando atravessava a ponte. E ele via o rio através disso. Então ele atravessava a ponte, nós atravessava a ponte para ir na minha avó, no meu avô, que morava em Selvíria, né? Meus tios, alguns tios moravam lá também. E aí esse dia foi um dia fatídico na nossa vida, né? Como não teve aula, eles dispensaram todos os alunos, era uma reunião de professores na época. E aí meu irmão acompanhou os meninos. E infelizmente ele estava numa boia. A história que os jovens, outros garotos contam, que um dos meninos maior tomou a boia dele, né? Tomou a boia e ele ficou debatendo ali, e todo mundo assustou e saiu todo mundo correndo. Ninguém E ele ficou tentou. sozinho ali e ele morreu atolado no barro. Era um barro, uma É lama. que ali foi afundando. Ele morreu, ele tinha por volta de 1,20 m, 1,30 m. E na época, eu lembrar e ter que agradecer, né, o Zezão, bombeiro, não sei se Zezão, você lembro. conheceu ele, Ali do Passeio o Zezão. Caracol. Zé, e eles chegaram na lagoinha, a lagoa pequena. Ele começou a fazer, acho que a estratégia do bombeiro, né? Ele começou de fora, fazendo um funil. Bem no meio da lagoa, meu irmão estava atolado em pé, morto. Ele não morreu, morreu afogado em pé, tentando sair. Tentando sair porque a lama estava segurando. E esse foi por volta de uma, calcula-se, né? Que ele deve ter falecido por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã. E acharam o corpo dele, porque ninguém sabia. Os meninos seguraram a Ninguém sabia. informação. Meu pai chegou para almoçar e esse meu irmão, Nunes, ele tinha uma diferença com meu pai. Meu pai era barrageiro. E os barrageiros costumavam carregar aquela mochila, né? Então, esse meu irmão, toda vez que meu pai chegava, ou na hora do almoço ou de tarde, porque os barrageiros vinham almoçar em casa, né? Meu irmão pegava a mochila do meu pai, pegava o chinelo do meu pai, então ele tinha. E meu pai sentiu falta nesse dia. Perguntou: cadê o Elias? O Lia, né? Nós chamávamos ele de Lia. E ninguém dava conta, porque a gente não sabia. Eu trabalhava de manhã, onde é a Uniquimbas, na lanchonete Bom Jardim, com o seu Oswaldo, dona Cida Augusto, que você deve conhecer ela, mãe do Marcelão, que nos deixou recentemente, Sim, Sal. sim. Então eu trabalhava com eles ali, na parte da tarde eu ia para a escola. Nesse dia também eu não fui para a escola. Era aquele dia que tinha os professores, né? E infelizmente, à tarde meu pai voltou e foi volta de umas 6, 7 horas da noite ali, os moleques Acabou falando. falando que o acontecido. Aí o bombeiro chegou no local e tirou ele. Aí foi um dia muito triste na nossa vida, né? Isso aí não esquece nunca, né? Não esquece. Eu lembro certinho como eu recebi a notícia. Eu estava trabalhando à noite, ali no seu Oswaldo. Quando os meninos chegou de bicicleta: "Ô, o que está acontecendo na sua casa?" Eu morava ali no Recife, onde é a Pinhatex. Era a Sei, casa sim. nossa, era ali. Aí os meninos chegou e falaram: "O que está acontecendo lá na sua casa?" Na época eu tinha 2 irmãos que estavam trabalhando fora. Eu achei que meus irmãos tinham chegado. A gente tinha muitos amigos, né? Jogava bola todo dia, molecada ali. Aí quando eu cheguei em casa, fiquei sabendo da notícia. Até então eu não sabia. Era coisa de 9 e pouco da noite. Eu não sabia ainda disso. Não sabia da Da notícia. família, eu fui o último a saber que meu irmão tinha falecido, tinha sido afogado. Mas E foi é, muito, muito triste. Principalmente para o meu pai. Porque de 10 filhos, era o mais apegado a ele. é o que fazia ela É o e que recepcionava ele quando chegava de mais apegado serviço. a ele. História E pesada, né? como diz, né? O Amarelinho estava falando que ele lê bastante, né?
sobre a mente humana, comportamento humano, atrás de toda pessoa tem uma grande história. Tem uma Sim, história tem. por trás. E esse meu irmão, vocês me permitem falar, Vontade. todo mundo sabe, eu sou evangélico, né? Sou desde meus 7 anos de idade, estou na igreja, servindo a Deus. E esse meu irmão, através desse meu irmão, que a minha mãe e meu pai aceitou Jesus. E é uma história que vale a pena a gente contar, porque é um testemunho. Esse meu irmão, quando ele nasceu, ele é o 9º filho dos 10, né? Chamava Elias. Você é o Eu sou o 6º, Osmar, Fátima. Eu sou o 6º sexto. filho. Então, na época que ele teve essa fatalidade com seu irmão, você tinha Tinha quantos anos? 12 para 13 anos. Para 13 anos. 13 anos, eu tinha feito já 13 anos, foi em 85. Eu ia fazer 14 anos já. Então ele veio só para essa missão aí. Isso. Salvar. E esse meu irmão, ele nasceu com um problema na cabeça, que era aquela doença que a cabeça crescia. E é interessante que ele nasceu com água na cabeça e morreu afogado. Então, assim, a gente para pensar, muita gente questiona do porquê, né? Meu pai passou a vida questionando. Meu pai morou comigo 3 meses aqui, os 3 meses ele ia no cemitério todo dia. Depois de Depois de 12 muitos anos. anos, 13 anos acontecido, que eu voltei para cá, ele ia todo dia no cemitério, eu ia buscar ele no cemitério. Então, assim, através da vida desse meu irmão, a minha mãe era uma mulher que não acreditava em mim. Minha mãe tinha uma história muito assim, sabe? Ela não acreditava em crente. Um dia ela fez um desafio. Ela falou para minha tia, falou assim, ó, se o seu Deus existe, minha tia Maria, que hoje dorme no Senhor também. É a turma de 80 e poucos anos de idade, né? A minha família, os meus tios quase todos já partiram. E essa minha tia falou assim, você crê? Se o seu Deus fizer essa obra no meu filho, eu vou aceitar ele, eu nunca mais saio da igreja. E a minha tia foi na porta do hospital, orou, sem brincadeira nenhuma. Com uma semana, meu irmão estava em casa. E pela misericórdia de Deus, ele viveu 8 anos. Minha mãe aceitou Jesus, batizou em 1977. 77. Logo que ela aceitou Jesus, ela batizou. O meu pai evangelizou grande parte da barragem. Pagou muitas almas para Jesus. A minha mãe também, muitas almas. E através disso, ela passou a vida inteira na igreja.